Olá, aqui estamos em mais uma exposição na Galeria de Arte do Sesc no centro, intitulada Insular, o Tempo do Outro Lado, da artista Namíbia Aike. Essa exposição ela faz parte da programação de artes visuais das exposições temporárias que o Sesc realiza. O Sesc hoje ele tem dois espaços de exposições, um que fica lá no prédio de administração do Sesc, na Avenida dos Holandeses, na Sala Sesc de Exposições, e esta aqui, que funciona desde 1996, com esse espaço que é a Galeria de Arte no antigo Escola Rosa Castro e antigo Sesc Administração Casa do Comércio. Esse espaço aqui a gente realiza exposições temporárias contempladas pelo edital, que o Sesc vem desenvolvendo esse edital há mais de 8 anos. Então essa exposição, ela abre essa programação em 2022 como a primeira exposição do edital. Mas para você ter acesso aos conteúdos do conceito dessa exposição, nós vamos ouvir a artista Namíbia Aike falando, por ela e do processo de criação na produção desses trabalhos. Então fique com esses conteúdos e assista nas redes sociais do Sesc Insular, o Tempo do Outro Lado. Eu sou Namíbia Aike, sou ribamarense, nasci em São Luís, porém moro em Ribamar, sou artista visual, formada pela UFMA em artes visuais, fotógrafa, pintora, enfim. Eu sempre tive uma questão com o tema tempo e ele foi o precursor de tudo que foi pensado para essa exposição. Pensar o tempo no sentido de quando se aproveita, o tempo que é diferente para as pessoas. E nisso, naquele momento de pandemia, a gente meio que estava olhando mais para dentro e esse dentro não era só um dentro meu, mas dentro de onde eu estava localizada, porque eu não podia viajar, não podia sair, não podia vir para esse outro lado da ilha de São Luís. Então eu olhei para dentro e vi como o tempo é diferente lá onde eu moro. E perceber isso me fez olhar com carinho para a cidade que tem meio uma relação de amor e ódio. Não digo ódio porque ódio é uma palavra forte, mas eu fui percebendo essa relação e essas referências no que eu pensava. Então, quis falar dessa cidade que é um outro lado da ilha, que na real é uma outra ilha dentro de uma ilha, e que aquelas pessoas acabam sendo ilhas e cujo tempo passa diferente para cada uma. O tempo das pessoas de lá passa diferente do tempo das pessoas daqui. E foi isso, essa relação com o tempo, com coisas mais internas e falar. E o nome é isso, é sobre a ilha. Insular significa. E como se passa o tempo daquele outro lado. Eu e a Namíbia, a gente já se conhece há muito tempo, A gente é conterrâneo, mora praticamente na mesma rua. Por vezes eu e a artista Namíbia, a gente ia pro cais de São José de Ribamar e a gente sentava lá para conversar, para olhar as pessoas, para ver o movimento, a vida, respirar também. E nesses nuances, assim, nesses dias calmos, que é como é Ribamar, O tempo é diferente, as coisas parece que passam mais lento e às vezes mais rápido. A gente ficou observando o mar, esse movimento de ida, de vinda das ondas, e a gente começou a se questionar sobre o tempo, que sempre foi nosso objeto de estudo na universidade, fora dela.
E a gente começou a ver como é que esse tempo ele vai, ele volta e ele nunca é o mesmo. E aí a gente começou a fazer essas associações. A partir dessas conversas sobre como esse tempo ele procede, né? Como seria o passado, presente e futuro, e por que eles se separam de alguma forma, e por que humanamente, e por que os homens eles começaram a fazer uma distinção, né, do que seria esse tempo cronológico. A gente começou a perceber e estudar sobre como é que esses tempos eles são abrangentes, né? Eles não existem só de uma forma, não existe só um tipo de tempo, existem vários tipos de tempo. E aí nesse nosso tempo ela começou a pensar, né, em como se daria essa exposição, em como as obras elas poderiam começar a falar, a revelar esses vários tempos que ela tem dentro dela e que ela observa nas pessoas. E para além da questão do tempo, como é que a ideia do pertencimento, né? Do lugar onde a gente mora, como é que o lugar, o espaço e o tempo eles se conectam de uma só forma e eles acabam se transformando também em arte, e acabam se transformando na nossa própria vida, né? E aí tudo acaba se enrolando, arte, vida, tempo, espaço, e aí surge Insular, né? O tempo do outro lado. A exposição tem 7 obras. Uma delas é um tríptico, 2 aquarelas, 2 acrílicas e 3 pinturas digitais. A pintura que deu início à exposição foi uma aquarela. E a partir dela eu fui experimentando outras técnicas, como a acrílica e a pintura digital. Por que eu escolhi a aquarela? Em algumas delas, e porque acrílica e porque pintura digital. É mais pelo tempo, é perceber esse tempo esse processo de fazer cada uma delas. A primeira obra, acho que durou muito tempo, nem contei, acho que foi uns 8 meses, quase um ano. Foi a primeira aquarela. E ela tinha que esperar secar camadas e tinha aquele processo. Eu deixava ela, porque eu fazia tudo no meu quarto, né? Eu deixava ela do lado e ficava olhando assim, e quando eu sentia que dava para pintar, não só esperar o processo de secagem, mas também esperar o meu processo de ver que dava para colocar alguma coisa ali. Aí eu sentava e pintava. Assim foi o tríptico, que também é uma aquarela, que eu fazia eles ao mesmo tempo. Eu terminava uma mão e pintava as mãos em seguida. E ele também levou um tempinho. Quando eu parti para acrílica, foi mais rápido. Aí eu deixava lá e ficava olhando, e quando eu sentia que eu podia ir pintar, eu ia e pintava. Já a pintura digital foi a mais rápida ainda, porque tem esse lance de corrigir o erro e não precisar ter aquele gasto de mistura de tinta, sabe? Tem essa facilidade, porém é um pouco mais complexo, no sentido de você fazer aquela pintura sem olhar, sem estar na tela diretamente, sabe? A tua mão fica aqui, pelo menos o instrumento que eu tenho, ele me permite com que a minha mão fique aqui e eu tenha que olhar para cá. Não fazer isso como é nas outras pinturas. Mas foi rápido, por causa dessa facilidade do digital, né? De você ter todas as paletas de cores, todas as tintas lá e infinidade de pincéis, que não é com as pinturas com a aquarela e com a acrílica, sabe? Então, eu acho que a exposição na Namíbia, ela conecta com o público, acho que uma percepção diferente do lugar onde a gente está. Né? Então, eu acho que quando a Namíbia ela pensa no lugar dela, a partir dela, das vivências dela, as pessoas começam a se perguntar de onde eu vim, o que tem aqui, né? O que eu posso tirar disso também, qual o olhar que eu vou começar a direcionar. Então, eu acho que essa proposta dela de trazer uma cidade que não é a capital do estado, que é uma cidade metropolitana, acaba fazendo com que a gente
abre o nosso olhar diferente de onde a gente vem. Então, a partir das obras de Namíbia, eu já vi visitantes falando que eles têm histórias do local de onde eles moram, né? Então, eles começaram a resgatar isso. Lá onde eu moro tem uma história sobre isso também. Olha que interessante, né? Você começa a reverberar, né, o que tem no seu local também, né? Isso é muito importante, né? Porque isso te leva para outro lugar dentro de onde você veio. Então, nessa correria da cidade grande, né? Nessa rotina de corrida que a gente tem, a gente acaba não vendo as visualidades do nosso próprio local, as histórias também, que é o mais importante, né? Tipo as histórias dos mais velhos também, né? Então, a exposição da Namíbia, né? O trabalho que ela traz, acaba fazendo a gente pensar sobre isso, né? Por isso que ela fala o templo do outro lado, né? Porque se a gente parar para pensar do outro lado, o que tem do outro lado além dessa correria da cidade grande, né? Então, é muito importante, eu acho, que a exposição dela, para fazer a gente refletir sobre, né, tudo que a gente já viveu e tudo que a gente tem acesso, né? Até porque a gente poucas vezes a gente pensa, né, sobre o local que a gente mora, e aí quando a gente acaba focando nisso, a gente consegue encontrar outras coisas muito mais interessantes também. Bom, tem uma frase que eu não vou lembrar o autor, que fala que a gente só consegue enxergar a ilha fora da ilha. No sentido de que eu só pude ver a ilha quando eu estava me sentindo presa dentro dela. Mas com impressões que eu tive quando eu saí, antes da pandemia e tal. E perceber que quando eu estava fora da ilha, por exemplo, eu estava em outro estado, tinha coisas que eu conversava e que eu via nas pessoas e que eu conversava comigo mesmo, andando pelas ruas, digamos, São Paulo, Porto Alegre, que era muito específico de São José de Ribamar. A relação que eu falo que é meio que amor e ódio é que eu sempre morei lá e eu estudava em São Luís. E tudo é longe. Tudo é longe e era motivo de bullying, tipo, as pessoas diziam, tu já vai atravessar a cidade, tu já vai pegar tua canoa, ter os vários transportes para chegar aqui. E eu sempre era a pessoa que chegava mais cedo, apesar de morar longe, e aqui a última a chegar em casa. Então eu meio que ficava, que lugar longe, eu odeio e tal, sabe? Mas ao mesmo tempo era um lugar de refúgio, um lugar que eu ia para dormir, um lugar que eu ia encontrar a minha família, e enfim. Essa relação só foi ser entendida agora, sabe? Nesse processo de pensar esse lugar distante que ao mesmo tempo é um refúgio. E é um lugar que, por mais que seja distante, por mais que eu vá para 1000 lugares distantes, ele sempre vai estar aqui com todas as referências, com os olhares das pessoas, que é diferente, com a relação de acolhimento que as pessoas têm e nem tanto. Mas assim, é um lugar que eu posso chamar de casa. E todas as referências dele vão estar em mim, onde quer que eu for, onde quer que eu vá. E é meio que isso, eu coloco um pouco disso nas obras, sabe? Dessa relação de fuga e ao mesmo tempo de saber que ele está aqui, sabe?